Então, onde estão os LGBTQIA+, na história? Onde vocês acham que eles estão? Quando a minoria começa a ganhar direitos, em algum momento muito cedo daquele direito ser ganho, ele vai ser todo tirado. Porque quando começa a ter igualdade e equidade, eles precisam fazer com que tu desça de novo, de alguma forma, sabe? Então a gente ganhou direitos e daí a gente perdeu direitos. E agora com a tua situação tá bem difícil, nossa luta. E eu só tenho essa percepção que as pessoas começaram a saber tudo que a Marielle era e fazia depois que ela morreu. E isso acontece muito na nossa história, sabe? Nossa, sim. Não, porque mentira. Não, mentira, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans. É muito triste, assim, que a gente ainda sinta medo de segurar as mãos ou de beijar numa parada pública ou qualquer outra coisa, porque a gente vai ser olhado feio ainda. Ou de existir, né? Take me down into your paradise. Don't be scared if I'm body tight. That's something that you wanna try. Cause you and I. Ficou por essa mão. Mas o que conta, tá? Discriminação do trabalho, então sem direito. Nada posso escrever de positivo, senão que as inversões sexuais são acentuadas em alguns dos presos. Ainda ultimamente, encarregado do serviço médico, tive a ocasião de ver 2 presos, mulatos, já velhos, apresentando sinais característicos de pederastia passiva. Vemos como nesse suposto estudo científico mesclam-se preconceitos de sexualidade, gênero, raça e geração. 50 anos depois, ideias semelhantes continuavam passando por ciência. Em 1950, o também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande do Sul e também médico legista do Estado, Roberto Pinto Ribeiro, publicou A Personalidade Esquizoide, onde afirma: importante característica dos psicopatas esquizoides masculinos seria um aspecto geral de feminilidade, aliado a uma delicadeza pouco comuns ao seu sexo. Gestos femininos, entonação delicada da voz, marcha ondulante e diz que à primeira vista fazem suspeitar da homossexualidade. Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Acervo do Judiciário, Comarca de Porto Alegre, Processo Crime. Processo de número 5.745, ano 1943. Réu D. Martins, vítima W. Conceição.
Em 1943, a travesti Carmen Miranda envolveu-se em uma confusão, agredindo com navalha, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, um homem que havia debochado de seus trejeitos e se recusara a dar-lhe um cigarro por ser negra. Além de multa, Carmen foi condenada a 2 anos de prisão. Inconformada com a sentença, apresentou requerimento de apelação, que foi contradito pela promotoria da seguinte forma: o réu, como se depreende da prova dos autos, é um pederasta passivo. É nessa sua anormalidade que se encontra a causa do crime. Shopping discrimina lésbicas. Dia 9 de novembro, nuances foi procurado por um grupo de jovens que relataram a discriminação sofrida por 2 gurias no shopping Rua da Praia. Segundo as vítimas, o cliente que estava na praça de alimentação, identificando-se como advogado, pediu aos seguranças que as retirassem dali, alegando buscar o resguardo das famílias e das crianças. Ao ser importunada, uma das adolescentes solicitou a presença da gerência. Foi conduzida até uma sala vazia e não para a gerência. Como os marmanjos covardes não conseguiram inibi-la, indicaram seus superiores. Notícia que retrata bem, acho que todos os tipos de violência que se sofrem, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Né? Violência contra LGBTs, violência de gênero também. Mas isso é 2006, 2007, antes da parada. Tinha os skinheads eram bem mais presentes em Porto Alegre, né? Então tinha vários fatos que aconteciam. E eles no dia anterior à parada, da sexta pro sábado, não foi? Foi na sexta pro sábado, eles pegaram e colaram um cartaz preto e branco, a gente tem esse cartaz. Faça seu dia feliz, bate um homossexual. E aparecia um cara de capuz, assim, apontando uma arma, assim, mas tudo em preto e branco, né? Tu não identificava a pessoa. E eles colaram na volta de todo o parque. Todos os postes na volta tinha aquele cartaz. E no Araújo Viana também ali, sabe? Nas paredes do Araújo Viana. E deu uma confusão, né? Porque as pessoas ficaram com medo. Vamos ter que cancelar, não sei o que vai acontecer, aquela coisa toda. Mas deixa se reunir. Não vamos cancelar, óbvio, né? Mas não aconteceu nada no dia, entendeu? A parada rolou, tal, foi um sucesso e não houve nenhum ataque, assim, nenhuma coisa, mas isso aconteceu. É óbvio que é uma coisa grave, né? De se pensar, né? Até pela linguagem usada, né? Pelo recado dado. Processo de injúria, 1814. Esse foi o documento mais antigo que encontramos no arquivo público sobre a relação entre 2 mulheres. Bom, ela é uma história um pouco confusa. O Manuel, esposo da Eugênia, acusou o Felipe, esposo da sua filha adotiva, Custódio, de espalhar fofocas na freguesia de Bom Jesus do Triunfo, de que sua esposa, a Eugênia, mantinha relações com a Custódia. Só que a questão principal, o motivo do escândalo, na verdade era a relação entre 2 mulheres. Grava. Francisco José Peixoto, homem branco, casado e habitante em Porto Alegre, vivia da arte de dentista. Tinha 42 anos e era testemunha juramentada aos santos evangelhos.
Do conteúdo da petição, sabia por ouvir dizer que um ano pouco mais ou menos, sabe que a mulher do dito autor, Eugênia Leonarda, se servia do réu como varão, ou seja, como um homem. Mas nada disse. Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Acervo do Judiciário, Comarca de São Pedro do Rio Grande e Santa Catarina. Processo crime, processo número 3788, ano 1814. Autor, Manuel Inácio de Faria. E réu, Felipe Antônio Batista. Tá, vamos ver aqui. Que as pessoas trans sempre existiram. Muitas pessoas não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Essas pessoas são pessoas chamadas de transgêneros, ou pessoas trans. Elas sofrem muito preconceito, pois o pensamento colonial branco eurocêntrico associa certas características anatômicas a determinado gênero. Apesar disso, ao longo da história nós temos registros que pessoas trans foram viver de acordo com o gênero que se identificaram, se valendo ou não de modificações corporais. A menina que depois de uma operação a que se submeteu em Bagé mudou de sexo, falando à imprensa, disse: "Sempre foi meu maior desejo ser homem. Queria ter uma esposa, uma casa, de onde eu pudesse sair e entrar quando quisesse. Pensava sempre que, quando isso alcançasse, seria feliz, felicíssimo. E hoje já me encontro envolvido nessa felicidade. Hoje, mais do que nunca, dou valor à vida. Sei quanto vale um homem, principalmente um homem de bem, o que pretendo ser." Mesmo diante de muitas violências e preconceitos, as pessoas LGBTQIA+, ao longo da história, buscaram formas de se encontrar e de expressar os seus afetos e seus desejos. Muitas vezes tinham que fazer isso de maneira dissimulada, fortuita, valendo-se de códigos para se reconhecerem na rua, no cotidiano, nas passadas, nos olhares. É o que conta B, um homem cisgênero, homossexual, que vive em Porto Alegre desde a década de 60. Ele preferiu não se identificar, temendo represálias. Na Rua da Praia tu tinha de tudo. Só para vocês terem uma ideia do que era, eu me dava o luxo de caçar em uma quadra. Ficava todo mundo se olhando, como uma guerra. Depois ia todo aquele povo para conseguir atravessar. Então tu perdia tempo e tu não precisava. E a cassação é uma coisa muito sutil. Por isso eu digo, caçador de rua é uma arte. Caçar na rua é uma arte. Tu parava numa vitrine, dava uma olhada, tem as 3 olhadinhas. A primeira, reconhecimento. A segunda, será que tá me olhando? A terceira, tá afim? Então, se olhou 3 vezes, pode cair em cima que tá morto. Nas décadas seguintes, os locais de encontro LGBTQIA+, boates, saunas, casas de cômodos, etc., se expandiram pela cidade, evidenciando também a formação de um certo mercado voltado a esse público. Favoreceu esse processo também a maior visibilidade dessas pessoas na mídia e a constituição do movimento homossexual brasileiro no contexto da redemocratização do país. O jornal Lampião da Esquina destacou os pontos de sociabilidade LGBTQIA+, na capital gaúcha. A cidade do Laçador Machão, temos uma das noites mais movimentadas desse país, excluídos os polos do eixo central Rio-São Paulo. Desde os tempos de Lupicínio Rodrigues, Porto Alegre goza de uma certa atmosfera noturna de boemia, loucura e paixão. Pode-se começar falando dos pontos escolhidos pelos populares: Praça da Alfândega, Largo Parobé, Pracinha Otávio Rocha e Viaduto da Borges de Medeiros, Parque Farroupilha à noite, Avenida Independência principalmente e Farrapos, ponto de travestis. Além dos cines Carlos Gomes, na Rua Vigário José Inácio, e Lido, na Borges de Medeiros, sem falar nas paqueras nas calçadas da Rua da Praia.
Eu acho que a parada, ela é um evento que ela criou uma certa simpatia com a cidade, sabe? Ela acho que ela já faz parte um pouco, assim, de uma parcela da cidade, né? Porque vem muita gente dos bairros, famílias e tal. E é um evento muito diferente. É um evento que tem uma identidade muito específica. E é um movimento que as pessoas enlouquecem. Vão pra rua e tem uma energia muito positiva. E isso contamina as pessoas. E aí o documento é esse aqui. Sim. Mas ainda assim, esse documento aqui é cumprido. Mas a história é muito boa. Numa noite de verão, encontrei-me com Evandro de Castro Lima na frente do Mateus. Depois de conversarmos por aproximadamente 1 hora, esperando os outros amigos, chegamos à conclusão de que eles já deveriam estar assinando ponto na boate Maipu. Resolvemos ir ao encontro deles. Conversávamos sobre o próximo show que o Evandro iria apresentar no American Boate. Evandro, em Porto Alegre, era bailarino e profundo conhecedor do candomblé, das danças afro. Pois na Bahia, sua terra natal, ele aprendera as danças, os ritmos religiosos. Estávamos em nossa caminhada, bem na Praça Parobé, quando nos defrontamos com o delegado, um bageense que estava sempre com um revólver calibre 38 na cintura. Cumprimentamos o delegado e recebemos em troca uma série de ofensas. Lembro-me bem das palavras dele, afastando o casaco e mostrando o revólver com um sotaque bem fronteiriço, disse olhando para o Evandro: "Mas onde é que já se viu um puto me cumprimentar?" Ato contínuo, Evandro, possuidor de uma incrível agilidade, fruto de sua profissão, levantou a perna e a arremessou na cara do valentão. O delegado ficou cambaleante e sem reação. Então, Evandro, imediatamente voltando à sua natureza feminina, com as mãos na cintura, falou: "Sou puto sim, mas não sou macho covarde como tu, seu merda!" Essa luta também se deu no plano político partidário. Em 1982, aqui em Porto Alegre, um cara chamado José Carlos Oliveira, conhecido como Zezinho, fez uma campanha para vereador que se tornou icônica na memória da cidade. Já nessa campanha, ele defendia os direitos das pessoas LGBTQIA+. E aqui no Museu Hipólito José da Costa, nós encontramos um panfleto que fala um pouco dessa luta do Zezinho. Aqui, é essa aqui, 21 de novembro. Não. É importante até para dar. Esse aqui também, pode ficar junto assim. E também tivemos outras formas de existência aqui no estado, que ocorreram de forma mais coletiva e organizada também. Com a formação de grupos, movimentos e coletivos. O primeiro do Rio Grande do Sul foi o Movimento Homossexual Gaúcho, o MHG também conhecido. Muitos dos documentos que o grupo produziu estão preservados aqui no Arquivo Histórico. Esses documentos contam então sobre a história, as ideias e as lutas do grupo. Olha, por exemplo, aqui esse documento, essa carta, né, que foi enviada respondendo a alguém que tinha pedido informações para o grupo. Caro colega José Pedro, o MHG, Movimento Homossexual Gaúcho, foi criado em 7 de abril de 91, partindo de uma antiga necessidade, no sentido de que tivesse de algo mais concreto e direto na defesa dos direitos dos homossexuais. Como é um movimento recente, estamos ainda em um grupo restrito de participantes, mas todos empenhados no intento de expansão. Para isto,
Estamos promovendo a divulgação do movimento através de panfletos e, oportunamente, serão publicados outros artigos em veículos de comunicação. O movimento estará atuando de forma ampla, aberta a correntes masculinas, femininas e heterossexuais. Com isto, se almeja conseguir acabar com as barreiras de preconceitos. Era a única mulher. Eu, naquele momento, atuando, eu era a única mulher. Existiam outras mulheres, né, dentro do NANS, não muitas, acho que uma duas, mas atuando, naquele momento, eu era a única mulher. Então, naquele momento nasceu o NANS e nasceu a minha atuação naquela década, né? E o lance me chamou muito a atenção porque eu nunca fui uma pessoa de buscar grupo de autoajuda. Eu acho que isso é super importante, mas eu não tenho essa necessidade, né? Não é a minha praia. A minha praia sempre foi lutar por direitos, sempre foi lutar por política pública, sempre foi lutar, né, por aquilo que eu acho que realmente importa, porque o dia que isso estiver constituído e estabelecido, não precisa mais de grupo de autoajuda, né? Porque as pessoas vão poder ser quem elas são. Algumas pessoas procuravam o movimento homossexual gaúcho para se sentirem menos sozinhas e menos isoladas. Por exemplo, em 21 de junho de 1992, alguém escreveu para o grupo uma carta com o seguinte trecho: atualmente, após uma relação de 15 anos com um companheiro, me sinto um tanto só e necessitando de uma maior troca de experiências na superação da solidão, como também uma certa injeção de ânimo. E foi justamente essa injeção de ânimo que permitia a sobrevivência física e psíquica de muitas pessoas LGBT, ainda mais numa sociedade transfóbica e homofóbica que insistia em caracterizar essas pessoas como doentes e anormais. Hoje, o homossexualismo deixou de ser considerado um fenômeno patológico. E por mais que queira o senhor João Gomes de Oliveira, não consta mais em nenhum lugar evoluído do mundo contemporâneo na lista de doenças. Doentes são essas cabeças que teimam em se esconder atrás de uma moral repressiva, medieval, característica da ignorância que ainda perdura. O preconceito contra o homossexualismo está terminando, felizmente, e leitores como o senhor João Gomes de Oliveira são hoje em dia raridades zoológicas. Com o nosso corpo, fazemos o que bem entendemos, inclusive ao nível da sexualidade. Em 97, a gente resolveu então ir pra rua. E aí a gente caminhou, eram umas 100 e poucas pessoas, com bandeiras, com apito, com faixas, falando coisas e tal, palavras de ordem. E muitos LGBTs também ficavam olhando na calçada, sabe? Ficavam nos olhando assim de fora, né? Claro. Toda essa questão a tal discussão da visibilidade que ainda é bem presente hoje, né? Mas em 98 nós nos surpreendemos, assim, porque daí a gente organizou novamente, e aí já em parceria com a prefeitura montamos um palco na frente da sede, mas um mini palco, cabia umas 8 pessoas em cima no máximo, e aí já reuniu mais de 1000 pessoas. Essa história da primeira parada é engraçada porque eu fui uma das 3 mulheres que carregou no primeiro momento a primeira faixa da primeira parada, que na época chamamos de parada limpa, ainda não era parada limpa. E eu me dei trabalho naquela tarde de contar quantas pessoas tinham ali. Eu contei 60 pessoas, depois ficou pouco na matéria que era mais de 100, né? Tudo bem, eu fiquei feliz. Nos ajudou, né? De repente cresceu também, né? Nossa, jamais pensei que alguns anos depois ia ser isso tudo que é hoje. Dá meu bem! As pessoas trans também buscaram se organizar, primeiro participando de grupos LGBTQIA+, mais amplos, e depois fundando seus próprios coletivos, como a ONG Igualdade,
Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, criada em 1999. O jornal Zero Hora noticiou essa iniciativa com a seguinte manchete: Travestis criam associação. Em um dos parágrafos da matéria pode-se ler: todas as terças-feiras, um grupo de travestis da capital se reúne numa sede do GAP para debater assuntos de interesse específicos. Nas discussões e nas palestras, questões como formas de proteção contra o vírus HIV, violência de cidadãos civis e da polícia e o preconceito da sociedade sempre estão entre os temas abordados. A discussão ganhou corpo e, com o apoio dos técnicos do GAPA, surgiu a iniciativa de criar uma associação. Em 29 de janeiro de 2017, esse manifesto foi publicado nas redes sociais do coletivo Homens Trans em Ação, em função do Dia da Visibilidade Trans. Ser um homem trans não me liberta de todas as estruturas de opressão. Mesmo com passabilidade cis, homens trans ainda são alvos de micro e macro violências, de várias ordens. Do banheiro público, à negligência e ausência de políticas públicas. Exclusão familiar, rejeição afetiva, dificuldades empregatícias. A transexualidade não é uma condição, uma vivência uniforme. Ela não é uma instância normativa. Ela é múltipla, ela é diversa. E se você reivindica meu corpo, minhas regras, mas exclui e deslegitima a identidade das pessoas trans, você não está lutando por direitos ou igualdade. Você está consolidando uma nova, ou nem tão nova assim, estrutura de opressão. Você está negando o direito das pessoas trans de também terem agência sobre seu corpo e sua identidade. Pessoas trans existem e vão continuar existindo, apesar das estruturas que nos jogam para a margem, apesar dos discursos de ódio ou de narrativas absurdas que tentam tutelar nossas vivências e nosso conhecimento de nós mesmos. Nós existimos e resistimos. Eu acho que é importante registrar que alguém fez isso, não é, Leandro? É simplesmente dizer, olha, antes de nós, a questão da ancestralidade, antes de nós existiram outros. E se a gente está onde a gente está hoje, é porque esses outros botaram o pé na porta, chutaram a porta, escancararam a porta. Onde estão os LGBTQIA+, na história? Onde vocês acham que eles estão? Estão em todo lugar.